Boa noite, sou a chefe Silvana Oliveira e eu que vou estar comandando essa live hoje. Vou ensinar vocês a fazerem crepe. Me avisa se vocês estão ouvindo bem, todo mundo dando um joinha, então é o sinal que está ouvindo direitinho. Nós vamos começar então a nossa live, eu vou falar um pouquinho sobre a receita, depois vou começar a fazer ela. Qualquer dúvida podem ir perguntando, mesmo que não estando focado no meu rosto, eu consigo mostrar para vocês todo o processo da live, tá bom? E responder as perguntas que eu estou acompanhando por aqui. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é falar um pouquinho sobre a receita, sobre os ingredientes. A gente vai colocar o link aqui depois com a receita completa, se vocês tiverem qualquer dúvida. Eu vou começar com a minha massa, então eu vou falar sobre os ingredientes dela e o processo dela e depois eu começo a fazer. Então, para fazer essa receita, eu vou precisar de 360 ml de leite semi-desnatado, 135 gramas de farinha de trigo, 210 gramas de ovos, então 3 ovos grandes, mais ou menos, 50 gramas de açúcar mascavo, 1 graminha de sal, pode ser até um pouquinho, uma pitada de sal, 20 gramas de manteiga sem sal, derretida em temperatura ambiente, e por último, a gente vai ter a colher, um pouco de manteiga, que vai ser para a hora que eu for basicamente fritar o meu crepe, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem ir mandando. Eu sou a chefe Silvana Oliveira e eu que estou comandando essa mesa hoje. Quem entrou depois, seja muito bem-vindo. Então, o que eu tenho que fazer? Qual o processo da nossa massa da crepe? Eu vou bater no liquidificador leite, farinha, ovos, açúcar e a manteiga. Vou bater até incorporar completamente essa minha massa. É uma massa semi-líquida, então ela é uma massinha líquida que depois eu vou fazer a cocção dela em frigideira. Tem uma dica super importante da maioria das crepes. Ela sempre tem que descansar a minha massa. Por que eu descanso a massa da crepe? Porque ela tem farinha de trigo. E à medida que eu bato essa farinha de trigo, uma grande quantidade dela vai desenvolver o glúten. O que é isso? Ela vai começar a se fechar numa cadeia. E o glúten é importante só para os pães. Se eu desenvolver muito glúten aqui, o que acontece? Eu vou ter um crepe muito pesado, muito elástico, e isso é ruim. Então, por isso que eu sempre tenho um descanso dessa minha massa. Ela vai inchar um pouquinho, ficar um pouquinho mais firme e vai facilitar na hora que eu for fritar. E aí eu tenho aquele crepe bem fininho e a hora que eu como, aquele aspecto que a gente gosta de um crepe bem leve, tá bom? Então agora eu vou pro primeiro passo, que é fazer na minha massa, que tem um descanso. Me avisa se vocês estão conseguindo ver direitinho, senão eu puxo mais pra perto, tá bom? Aqui, no liquidificador, eu vou colocar leite. Eu deixei toda a minha receita pesada já, para facilitar agora nesse processo. Sim, depois de tirar da geladeira é só misturar e começar a fritar. Aqui vai a farinha de trigo, os ovos, açúcar mascavo, que eu posso tanto fazer com açúcar refinado quanto com açúcar demerara, que também funciona. E a minha manteiga. Vou colocar todos os ingredientes aqui no liquidificador. E vou bater a minha massa. Só um minutinho que eu já repito as quantidades. Para massa, são 360 ml de leite semi-desnatado, também posso usar o integral, 135 gramas de farinha de trigo, 210 gramas de ovos, que são mais ou menos 3 ovos grandes, 50 gramas de açúcar mascavo, lembrando que eu posso substituir tanto para açúcar refinado ou demerara, uma pitada de sal e 20 gramas de manteiga derretida. Vou bater mais um pouquinho só para terminar de homogeneizar.
aqui eu terminei de homogeneizar completamente a minha receita e eu vou levar ela para descansar. Já vou colocar num bowl para facilitar. Então eu vou facilitar e já vou colocar num bowl, porque a hora que eu for pegar com a concha facilita meu trabalho. Tá dando para vocês verem direitinho? Ó, aqui minha massa tá completamente homogeneizada. Eu já consigo levar ela pra geladeira. Pra descansar até a hora que eu for assar. Só um minutinho, pessoal, que nós vamos para a próxima parte da nossa receita. Já levei a nossa massa pra geladeira, então ela vai descansar por mais ou menos meia hora. E agora eu vou fazer o restante dos passos da minha receita, tá bom? Vou dar uma olhadinha se alguém mandou alguma pergunta. Ah, o meu Instagram é Chef Silvana Oliveira, a Ana Laura já mandou. E qualquer dúvida, podem mandando. Então eu já fiz a nossa massa, tá? Então o nosso primeiro passo tá pronto, que é a massa que eu bati no liquidificador. E eu já levei ela pra gelar por meia hora pra ela estabilizar. A nossa farinha de trigo dá uma descansada e não desenvolver tanto glúten. Pra gente ter uma massa um pouquinho mais leve e saborosa. Uma outra coisa, vocês sabem a principal diferença entre a receita de crepe e a nossa panqueca brasileira? Me contem se vocês sabem. Eu mandei essa pergunta para algumas alunas essa semana e ninguém soube me responder qual que era a principal diferença. Vamos ver se vocês sabem, senão eu conto para vocês. Agora, eu vou fazer a nossa parte do recheio. Eu tenho recheio e tenho uma cobertura. Vou começar aqui pela cobertura. Qual que é o passo da cobertura? Eu vou fazer uma ganache. Uma ganache é uma mistura de creme de leite não, desculpa, de chocolate e líquido. Pode ser creme de leite? Pode, mas pode ser um suco de laranja, pode ser uma cerveja, pode ser uma bebida. Ganache é sempre uma mistura de chocolate com o líquido. Então eu posso fazer com o líquido que eu quiser. Hoje eu tô usando o creme de leite fresco, mas eu também poderia usar o creme de leite de caixinha ou um suco de fruta fervido, que também funcionaria para fazer uma ganache, tá? Sempre quis saber, não sei. Ó, então eu vou contar pra vocês qual que é a principal diferença entre o crepe e as panquecas. A nossa massa de panqueca também é uma massa líquida, que a gente chama, só que a principal diferença dela é que ela vai fermento na receita, tá? A massa da crepe não vai nada de fermento, então ela é uma massa que vai ficar mais fininha e ela normalmente não vai ter tantas bolinhas, ela é uma massa mais lisa. A massa da panqueca, a gente faz quase com o mesmo processo, só que a diferença é que vai um pouquinho de fermento químico. Então ela vai dar uma leve crescida, não é muito, porque não tem uma quantidade muito grande de fermento, mas ela dá uma leve crescida. E a panqueca americana, que é aquela altinha, a principal diferença é que ela tem uma quantidade menor de líquido, então ela tem um pouco menos de líquido, ela vai ter um pouco mais de farinha, amido e afins. E a grande diferença é que ela também tem fermento, diferente do crepe. Lembrando que todas essas massas você pode deixar até um dia na geladeira que ela fica bem. Você homogeneizando depois com o fouet, elas resistem super bem. Passou disso já não é tão legal por causa da quantidade de ovo. Isso sem fritar ela, tá bom? Então agora voltando para minha ganache. Alguém me perguntou que o suco sempre tem que ser fervido? Tem que ser fervido por quê? Para você não ter risco de ter tanta umidade e também não estragar tão fácil a sua ganache. Então eu sempre fervo o líquido, mesmo que seja um suco de fruta ou uma bebida alcoólica. Nesse caso, que vai ser o creme de leite fresco, eu vou colocar o creme de leite fresco aqui na panela. Essa receita tá levando um pouquinho de glucose. Glucose é um tipo de açúcar invertido. Quero mostrar isso aqui pra vocês. Eu sempre uso glucose no meu brigadeiro para aumentar a durabilidade dele. E outra coisa que eu uso a glucose é para fazer essas minhas receitas de ganache, porque ela ajuda também tanto não aumentar a durabilidade, porque ele não deixa a sua receita cristalizar, açucarar, mas também para textura, para você ter uma textura mais cremosa. Por isso que eu acabo usando a glucose nas receitas. Se você não tiver glucose, você pode fazer sem,
ou colocar o mel. Nesse caso, o mel não teria problema de dar um pouquinho de sabor, porque ela também já vai na outra parte do meu recheio. Mas se eu não quero ter o sabor do mel, eu posso deixar sem, que não tem nenhum problema. Aqui eu coloquei na panela, então, o creme de leite e a glucose. Vou aquecer. A hora que ele estiver completamente aquecido, eu vou desligar o fogo e colocar o chocolate aqui dentro, com o fogo desligado. Por que eu vou colocar o chocolate aqui dentro? Porque eu quero aproveitar o calor da minha panela para derreter esse chocolate meio amargo. Já vou colocar as quantidades para vocês aqui. Apesar de ter o link da nossa receita completa, também já foi posto por aqui. Eu já fiz a massa do crepe, que tá descansando, e eu tô fazendo a ganache agora, que é creme de leite fresco, a glucose aqui fervendo, e no pote eu tenho separado meu chocolate picado. Estou vendo muito bem, sim. Ótimo. Pessoal, quem quiser o link da receita completa já foi colocado aqui nos comentários. Lembrando que vai ficar salvo aqui no perfil do Tá Na Mesa também, tá bom? Ó, já ferveu. Vou desligar e vou colocar meu chocolate picado. E vou aproveitar o calor aqui da panela para ele conseguir derreter completamente e formar a minha ganache. Alguém me perguntou se fosse chocolate branco, qual quantidade colocaria? Eu aumentaria 20% da quantidade de chocolate se fosse chocolate branco ou ao leite. Mais alguma dúvida, pessoal? Ó, acabou de entrar o link da receita completa também para vocês. Então aqui eu tenho uma ganache que é para riscar o meu prato. Uma ganache de cobertura. Olha o brilho que ela tá e a cremosidade. A ideia é usar ela morninha, do jeito que ela tá aqui. Mas se eu quiser, eu posso pôr na geladeira, deixar ela firmar um pouquinho, que eu também posso usar. Ela não é uma ganache de recheio, ela é uma ganache de cobertura. Olha que brilho lindo. Vocês não têm ideia do aroma que tá aqui na receita. Aqui eu tenho minhas bananas. Vou descascar. Eu deixei pra descascar agora, pra não ter risco delas ficarem muito escuras, tá? Boa noite, beijinhos de Portugal, Recife. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Ó, aqui eu tô descascando minhas bananas. Se eu quisesse descascar um pouquinho antes, eu poderia cortar elas, descascar e pôr umas gotas de suco de limão, que ela não ficaria escura, tá? Lembrando que eu gosto de usar a banana mais madura possível. Você vê que a casca dela tá até com alguns pontinhos mais pretos, mas dentro ela tá ótima. Eu gosto assim porque ela vai estar mais madura e com um sabor mais adocicado. Sou de Goiânia, João Pessoa. Boa noite, pessoal de vários lugares. Juiz de Fora, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar minha banana. Núbia Santos, eu não consigo aceitar a solicitação, senão o pessoal não vai conseguir ver direitinho a receita. Por isso que eu não tô aceitando solicitações para entrar na live, pessoal. Aqui eu vou cortar ela em rodelinha. O meu Insta é @Chef Silvana Oliveira. Chef, o F com F mudo. Depois que eu cortar toda a minha banana, eu vou colocar meus outros ingredientes na panela. Nossa, tem pessoal do Brasil todo, de Portugal. Que legal saber que vocês estão por aqui. Então aqui na panela eu coloco todos os meus ingredientes. E agora a banana. E vou cozinhar até ela ficar macia. Me diz se vocês estão conseguindo ver bem, senão eu ajusto a câmera. Vem conhecer Goiânia. Olha, vai ser um prazer. Também tenho muita vontade de conhecer. Eu ainda, infelizmente, não conheço muitos lugares no Brasil, hein? Pessoal, vou trazer até para mais perto aqui da panela, para vocês darem uma olhada. Vou ligar meu fogo, vai ser fogo médio.
E vou deixar derreter um pouquinho dessa manteiga com o mel aqui com a banana, sem mexer muito até a minha manteiga derreter. E aí depois eu começo a mexer um pouco até ela ficar bem macia e caramelizada. Terminando essa parte, eu vou fazer a parte do meu crepe, que eu já deixei descansando na geladeira. Vou voltar para fazer a minha massinha, fazer a cocção dela. Já fiz a massa da crepe, que tem que descansar, e eu tô aproveitando esse tempo para fazer as outras etapas dela enquanto ela descansa em geladeira. Já fiz a nossa ganache de chocolate, que tá aqui, que vai ser a cobertura. E agora eu tô fazendo o recheio de banana, que é caramelizando essa banana e deixando ela bem macia e bem saborosa, com um pouquinho de mel e manteiga. Vou acender uma vela, Santa Banana. Adorei essa. Pode ser o mel caro? Pode sim. Ele também funciona. Aqui eu aumentei o fogo, porque eu quero que ela dê uma caramelizadinha, tá? Sem desfazer. E eu deixei o fogo um pouquinho mais alto. Ó, ela já tá caramelizadinha do jeito que eu quero. Vou pegar um pote pra colocar ela. Para começar a fazer a cocção da minha massa. Ó, então aqui eu terminei. Tenho leves caramelizados aqui na banana. Ela tá bem macia, do jeito que eu quero. Levemente docinha. Tá pronta pra usar. Pessoal, então eu já fiz duas partes da nossa receita. Vamos lá. Eu já fiz a massa da nossa crepe, que tá lá na geladeira, por meia hora. Ela tá descansando. E agora eu vou começar a fazer a parte de cocção dela. Eu já fiz a nossa ganache, que ela tá aqui bem cremosinha. Depois eu vou pôr num saco de confeitar pra decorar meu prato. E eu já fiz o recheio de banana, que tá super aromático, caramelizado com um pouquinho de mel e manteiga. Tá muito bom. Então agora eu vou pegar na geladeira a minha massa pra eu começar a fazer o processo de cocção dela, tá? O que é importante na hora que eu faço minha massa? Sempre usar uma frigideira antiaderente, porque facilita na hora de fazer o crepe. Ou você tem uma frigideira que você sabe que não gruda, que seja um fundo mais grossinho, um fundo triplo, e você coloca um pouquinho de manteiga pra facilitar nesse processo dela desgrudar com facilidade do seu fundo da forma, tá bom? Vou mostrar pra vocês como ficou a minha massa. Ela descansou mais ou menos meia hora, né? Porque aqui no tempo da live, às vezes eu não tenho esse tempo exato pra ela descansar. Mas deu quase meia hora. Em casa é bom sempre deixar esse tempo. Ela é uma massa líquida. Aqui com o fouet eu tô só dando uma homogeneizada, porque às vezes a farinha acaba descendo um pouquinho. Então eu tô aqui misturando ela um pouquinho, só pra garantir que os sólidos estejam todos misturados corretamente. Vou ligar meu fogo já, fogo médio. Com o auxílio de um pincel, eu vou passar essa manteiguinha aqui, ó, em toda a extensão aqui da minha frigideira. Posso até tirar esse excesso de manteiga aqui, não precisa ser tudo aquilo. É só pra realmente dar uma untada na frigideira. Ó, então ela já aqueceu o suficiente. Aqui com a ajuda de uma concha, eu vou colocando.
e vou espalhar. Coloco mais um pouquinho aqui. E vou espalhando para ela ficar uniforme completamente. Vou pegar uma espátula para facilitar a hora que eu for virar ela. Aqui ela já começou a soltar sozinha. Então eu vejo, ó, que tá soltando a lateral dela. Eu começo com o auxílio aqui de uma espátula, terminar de soltar, para poder virar e fazer a cocção do outro lado. Vocês viram que eu dei aquela untadinha com manteiga. Isso facilita muito bem para a hora que eu for fazer ela não grudar. E eu vou mostrar um outro truque também para vocês na próxima que eu for fazer. Poxa, queria a receita. A receita tá nos links aqui, mas daqui a pouco a gente posta novamente no Eli. Só um minutinho. Ó, aqui ela já tá completamente solta. Eu vou virar ela. Primeiro eu dou aquela apanhada, né? Não tem jeito. Só um minuto. Quem aí também apanha pra virar o crepe, gente? Ó, eu vou ter que abaixar o fogo um pouquinho, porque ela deu uma leve tostadinha a mais do que eu queria. Eu quero ela um pouquinho mais clarinha na próxima. Então aqui, eu dou só uma leve tostadinha do outro lado. E já vou tirar. Ó, aqui ela tá soltinha, eu venho, era pra escorregar no prato, mas tudo bem. A gente vira e já arruma. Você vê que é uma massa bem maleável, olha, é gostosa de trabalhar. Tá soltando. Aqui eu venho, coloco a minha espátula. Se eu tivesse uma frigideira até um pouco mais baixa, mais larga, seria até melhor pra fazer esse processo da crepe, tá? É que a maior que eu tenho aqui acaba sendo essa aqui. Já virei. Vou deixar dar uma leve dourada do outro lado. Você pode fazer com margarina, Rosane, também. Funciona do mesmo jeito. Então aqui eu vou mostrar os passos que eu já fiz agora. E vou montar uma pra vocês verem. Então aqui tá minha ganache, que eu vou colocar no saco de confeitar. Tá dando pra ver direitinho? Já coloquei no saco de confeitar, mas também podia decorar com uma colher, que também funcionaria. Qual o meu Insta? Chefe com F mudo, Silvana Oliveira. Vou pegar um prato maior, que isso aqui não vai caber. Tenho o meu recheio de bananas caramelizadas já pronto. E já preparei meu garfo e minha faca, né? Que eu já vou experimentar. Ó. Aqui eu coloquei a massa do crepe. E a massa do crepe, normalmente, a gente serve dobrada em 4 partes. Uma vez me disseram para pôr refrigerante de limão na massa. Pode ser para saborizar, mas eu nunca vi. Não conheço essa técnica não, Patrícia. Ó, então eu venho. Vou colocar aqui em uma das partes aqui meu recheio. E vou dobrar. Para eu fazer salgada, você tem que entrar aqui no site do Tá Na Mesa e você achar a receita da receita do crepe salgado, que tem por aqui sim, tá bom? Onde acha a receita? Ela foi postada aqui dos links. Silvana, minha xará. Mas ela também vai ficar salva essa receita completa aqui, a live completa. Eu venho, coloco ela aqui. Posso até espalhar um pouquinho mais essa bananinha aqui.
E vou dobrar em 4 partes. E decorar. Ó, então aqui eu tenho meu crepe, vou dar uma limpadinha no meu prato pra decorar ele. E aí eu já vou pra parte que vocês querem me matar, né? Fazer inveja pra vocês. Então já limpei meu prato. E agora eu vou decorar com a minha ganache. Coloquei aqui no saco de confeitar só pra facilitar. Lembrando de tomar cuidado na hora de cortar o saco de confeitar pra não cair nenhum pedacinho do plastiquinho aqui dentro da receita de vocês. E aqui eu vou vir e vou decorar do jeito que eu quiser. Aqui eu vou fazer risquinhos mesmo no meu prato. Tá pronto. Vou mostrar o resultado pra vocês antes de matar vocês de inveja. Vamos lá? Olha só isso aqui. Vê se não dá vontade, pessoal. E dá pra brincar com o sabor, fazer vários outros recheios. Vou cortar um pedacinho aqui. E vou fazer a maldade com vocês, né? Passar aqui no chocolate. Olha só isso aqui, pessoal. Meu Deus, que delícia. Eu amo banana. Então, assim, ela ficou muito boa. Como não vai açúcar, só vai mel, ela ficou super equilibrada, pessoal. Ela não é aquela receita que é super doce. Se você gosta de uma coisa até mais doce, você pode até pôr um pouquinho de açúcar. Mas aqui ficou extremamente equilibrada. Eu adorei a receita. E essa cobertura, como faz? É uma ganache. Eu ensinei ela durante a live e ela vai ficar salva aqui. Eu comecei a rir. Chama os cachorros, é verdade. Chama os cachorros, porque olha, gente, tá maravilhosa. A receita de banana está junto com a panqueca? Sim, ela tá junto com o crepe, tá? Então tenho a receita da banana, tenho a massinha do crepe e tenho a ganache. Todos esses pontos estão no link e eu ensinei durante a live que vai ficar salva por aqui, tá bom? Vou mostrar ela abertinha aqui, que eu cortei um pedaço pra experimentar. Ó, como ela ficou linda. E eu vou colocar o meu Instagram aqui pra vocês irem lá me seguir. Chefe Silvana Oliveira. Espero vocês lá, que toda terça-feira tem live, tem conteúdo novo. Boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima receita.